evidente que torcedores de equipes que não o Santos Futebol Clube não vão ligar a televisão para assistir uma partida do time dirigido por Jorge Sampaoli torcendo pelo Santos. É natural que apenas acompanhem a partida ou torçam contra, se forem simpatizantes de equipes rivais do time praiano. Mas é interessante observar, e nas redes sociais percebe-se isso com muita facilidade, a quantidade de torcedores de outros clubes que torcem contra o sucesso do técnico argentino no Brasil. Até compreensível você ver um torcedor torcendo contra o rival, é óbvio, isso é saudável e tem que existir sempre no futebol. Mas o que se observa dessa vez é uma torcida um pouco mais feroz. Um misto talvez de inveja, daqueles que gostariam de ver os seus clubes com um técnico que propusesse um jogo da forma como o Sampaoli coloca em ação na equipe santista, com o que eu acho o pior nisso tudo. Aí é bem preocupante. Pessoas que parecem não desejar mudanças na forma de jogar do futebol brasileiro. Alguns que me acompanham aqui nos canais ESPN, nas redes sociais, acham que eu só gosto do jogo de posse de bola. Não, não é isso. Não há nada disso. Eu admiro o jogo de posse de bola quando bem jogado. Ter a posse de bola e agredir o adversário e saber se defender, eu acho que é o jogo mais próximo do ideal. Porque você não rejeita a bola, você sabe o que fazer com ela, você se defende bem, você ataca bem, você não toma gols em quantidade, faz gols em quantidade. É o cenário perfeito. Muito melhor do que um time que rejeita a bola, só joga a base de contra-ataque. É como eu vejo futebol. Mas isso é um gosto pessoal. O que me incomoda de verdade no futebol disputado aqui no Brasil é a quantidade de times que jogam da forma dita reativa. Por que reativo? É o time que reage à ação do adversário. Ele se defende, o adversário toma iniciativa, recupera a bola e reage como? Atacando, com velocidade, contra-ataque, bola parada, bola no pivô. Basicamente é isso que faz a grande maioria dos times aqui do Brasil. É um tipo de jogo mais fácil para o técnico, né? É mais fácil montar uma equipe assim do que uma equipe mais sofisticada, que alterne posse de bola, tentativa de penetração, envolver a defesa adversária, marcação alta, pressão em cima de quem tem a bola para recuperá-la no campo de ataque e iniciar uma nova jogada. Essa reunião de fatores, desse comportamento, ela é mais complicada, demanda treinamentos mais difíceis, mais sofisticados, métodos de trabalho mais modernos, e nem todos os técnicos são capazes. Então eles partem para a receita mais simples. Alguns treinadores jovens, inclusive, já estão partindo para esse caminho mais pragmático. Por quê? Porque talvez não sintam firmeza, não sintam confiança no seu próprio trabalho ou nos seus dirigentes, e aí parte para o resultadismo, né? E aí entra uma outra ilusão, que é achar que esse jogo mais rústico é garantia de resultado. Não é. Ele pode garantir resultados ou trazer resultados aqui no futebol brasileiro, porque praticamente todas as equipes, salvo raras exceções, atuam dessa forma. No âmbito internacional, esses times não têm obtido sucesso algum. Tanto que o único campeão da Libertadores nos últimos 5 anos do brasileiro foi o Grêmio, que joga com a posse de bola. E no ano passado tivemos o Atlético Paranaense ganhando a Copa Sul-Americana. O time que melhor no ano passado alternava jogo de posse de bola com jogo dito reativo, né, de velocidade. Cito sempre 2 exemplos. O jogo do Atlético contra o São Paulo no Morumbi. Posse do Atlético, domínio total do jogo. Controlando o jogo e tendo a posse de bola, até contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi assim boa parte da partida. E o jogo contra o Flamengo em casa, quando mesmo em seus domínios, percebendo o comportamento do seu adversário, o Atlético jogou esperando, jogou em velocidade, em 20 minutos fez 3-0, liquidou o time carioca. Então o Atlético conseguiu alternar as 2 formas de jogar. O Grêmio é um time de posse de bola já há algum tempo, com muito sucesso, ganhando títulos e ganhando a Copa Libertadores da América com essa proposta de jogo. O que me chama a atenção é a falta de diversidade aqui no futebol brasileiro. Se você olhar o Campeonato Espanhol, por exemplo, o Barcelona joga com posse de bola, embora não seja aquele Barcelona lá de trás do Guardiola. O segundo colocado no Campeonato Espanhol, o Atlético, já tem um outro comportamento. É um time mais reativo de fato. Futebol de força, bola parada, pressão, mas não tem uma posse de bola tão baixa como algumas equipes brasileiras que conseguiram sucesso nos últimos anos. Caso do São Paulo, que liderou boa parte do último campeonato, e o Palmeiras. O Palmeiras foi o 12º em posse de bola, e o São Paulo, em 2018, quando liderava, era o time que menos passes certos trocava em todo o Campeonato Brasileiro, entre os 20 participantes. Então você vê um São Paulo totalmente reativo, o Palmeiras, na maioria das vezes, também jogando dessa maneira. O Atlético não joga assim sempre, não. Ele joga assim contra grandes adversários. Contra os times médios e mais fracos, ele tem que assumir o jogo. E o faz. Sabe como fazer isso, embora não seja, talvez, aquilo que mais chama atenção no trabalho do técnico Simeone. E você vai encontrar o Sevilha, o Valência, e vai encontrar, por exemplo, o Real Betis, que foi semifinalista da Copa
do Rei, perdeu para o Valência, que tem um investimento de 100 milhões de euros a mais do que o Betis, jogando com posse de bola. O time que já ganhou do Atlético, já ganhou no Camp Nou do Barcelona, um time que contra o Real Madrid vendeu caro ali a derrota, perdeu até no lance fortuito, numa bola que desviou na barreira, jogando com posse de bola. E longe de ter o maior investimento do futebol espanhol. Então, para usar o exemplo da Liga Espanhola, você encontra nesse campeonato, que muita gente fala, só tem 2 times e tudo, que é um raciocínio tacanho, você encontra diversidade de jogo. Times que se apresentam de diferentes maneiras, diferentes escolas, diferentes formas de trabalhar. Isso enriquece o futebol. Precisamos disso no Brasil. De times que, independentemente do seu investimento, trabalhem com posse, reativos, com uma velocidade, com pressão no nome da bola, alternando. Ou seja, é preciso que os técnicos aqui no Brasil tenham estilos próprios, formas de trabalhar que os identifiquem e que isso se reproduza nas equipes. Porque isso provoca o quê? Uma evolução, uma maior competitividade, inclusive no âmbito internacional. Se você observar, para aqueles que falam, mas o futebol espanhol é fraco, tudo, o Sevilha ganhou 5 vezes já. É o time mais vezes campeão da Copa da UEFA / Liga Europa. E da última vez que venceu, 2016, derrotou na final só o Liverpool de Jürgen Klopp, né, que depois seria vice-campeão da Liga dos Campeões 2 anos depois, perdendo a final para o Real Madrid, jogando praticamente sem goleiro, com aqueles frangaços do goleiro Karius, que foi embora. Então, esse é o ponto. O Sampaoli, ele representa uma tentativa de mudar um pouco aquilo que a gente vê no nosso futebol. Então você não precisa torcer pelo Sampaoli, mas é interessante observar como esse time se comporta sem ter o melhor elenco. O mesmo vale para o Fernando Diniz do Fluminense. São técnicos que saem do lugar comum. Precisamos dessa diversidade. Precisamos de uma variação maior de jogo. Não podemos viver de um samba de uma nota só ou de um futebol monotemático. Isso é muito ruim. E isso é muito preocupante. Não por acaso, os times brasileiros com os maiores orçamentos fracassam retumbantemente há algum tempo na grande maioria dos confrontos em Copa Libertadores. Ficam pelo caminho. O domínio tem sido dos times argentinos, mesmo com orçamento em média bem inferior do futebol argentino ao futebol aqui do Brasil. Esse é o ponto. Sampaoli, não é que tem que torcer por ele, não é que ele não fale, que ele seja infalível, não, mas ele é um técnico diferente daquilo que a gente vê aqui. E tenta fazer algo que não é uma novidade para quem acompanha o futebol, obviamente, mas que é uma novidade do futebol brasileiro. Esse é o ponto. Antes de torcer contra, observe, veja as virtudes do time e reflita. Por que técnicos brasileiros não fazem algo parecido ou não variam minimamente na forma como montam as suas equipes? Porque cada vez mais treinadores são adeptos do resultadismo e do jogo chamado reativo, que é jogar esperando no seu campo para contra-atacar. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Ou seja, não quero a bola, fica com você. A bola virou um problema para os times do Brasil. Os times não querem a bola. Isso é algo preocupante demais e que está acontecendo já há algum tempo diante do silêncio e da omissão de grande parte da comunidade do futebol. E aí você pode incluir dirigentes, treinadores, jogadores, jornalistas, imprensa em geral e a própria torcida. É uma reflexão que eu venho propondo já há algum tempo. Volto a falar disso porque no sábado foi muito curioso observar nas redes sociais durante a partida entre o Santos e o Oeste de Itápolis, que é uma boa equipe, hein? Entrou no domingo liderando o grupo do São Paulo, inclusive, com grande chance de classificação. É um time da 2ª divisão do futebol brasileiro, não é um time sem divisão. E o jogo foi 3-2, com um gol no último minuto, o Santos virando o jogo. E como tinha gente secando o Santos, torcendo contra o Sampaoli e escrevendo coisas em rede social durante a partida. Aí, não é de nada, tá perdendo, não sei o quê. Olha-se só o resultado. Mas existem coisas interessantes acontecendo nessa equipe do Santos. Vamos observar com carinho e aquilo que a gente observar de bom nessa equipe, vamos cobrar dos técnicos outros, técnicos das demais equipes, que façam nesses times também coisas interessantes que o Sampaoli pode apresentar, ou está apresentando, ou que o Diniz faça, ou que os técnicos do futebol internacional mostram também. Claro que quando você vê na televisão no Campeonato Europeu é um cenário, quando você vê acontecendo aqui, em nosso território, fica claro que é possível fazer mais. É possível fazer mais. Cabe a nós, espírito crítico e atenção, e não embarcar nessa onda de que, jogar dessa maneira o que vale é o resultado. Se jogar dessa maneira valesse o resultado, tá? No ano passado, a final da Copa Libertadores não seria entre River Plate e Boca, seria entre 2 times aqui do Brasil, o que passou longe de acontecer, muito longe de acontecer, tá? E não teríamos aí só o Grêmio como o único campeão do principal torneio sul-americano nos 5 últimos anos, quando os argentinos ganharam 3 vezes a final, né? Ganharam 3 vezes, fizeram ainda uma final doméstica, e tiveram ainda um vice-campeão, que foi o Lanús, que perdeu para o Grêmio. O único time do Brasil, time grande do Brasil, que assumidamente ama a bola, joga com posse de bola e é competitivo. Pense nisso. Valeu, saudações.